De que falamos quando falamos de relatórios internacionais e índices de desempenhos dos Estados? A questão foi analisada esta tarde numa tertúlia promovida pela Presidência da República. O jornalista e professor universitário Paulo Lima e o economista António Batista afirmam que, apesar de deixarem pistas sobre o desempenho da governação, os relatórios são interpretados e utilizados de acordo com os interesses dos governantes. E muitas vezes as recomendações também são desrespeitadas. Números são números e por si só não falam, mas estão sempre a dialogar conosco e estaremos nós a dialogar com os números. A questão é mesmo provocatória e tem como objetivo levar à reflexão como é que o país tem interpretado e aproveitado os relatórios internacionais e os índices de desempenho. Tenho uma tese de que temos lidado muito mal com os números, mal e muito mal com os números. Basta ver que há aqui um assambarcamento dos dados, há uma extrapolação muitas vezes exagerada, de acordo com os interesses de uns e outros, e eu penso que não deve ser esse o caminho. Aí é que eu vejo a importância de tertúlias como estas, de nós trazermos desapaixonadamente essa questão à tona, analisarmos os dados, embora nesta tertúlia não tenhamos tempo de esmiuçar os dados em profundidade, mas mais deixar em jeito de provocação essa ideia de que nós temos que mudar a nossa forma de ver os números aqui em Cabo Verde. Outra questão que ainda se coloca é se há polarização dos dados a que o Estado de Cabo Verde tem tido conhecimento. O economista e palestrante desta tertúlia, António Batista, afirma que há partidarização dos indicadores. O problema em Cabo Verde é a partidarização dos indicadores. Então nós sabemos disso, é a partidarização. Isso gera logo uma polarização e em vez de discutirmos o assunto politicamente, então acaba se tornar assuntos partidarizados em que a discussão é influenciada por questões de vaidade, por questões de ego, por questões de posicionamento, oposição, situação. Então fica difícil ter consenso nacional, porque são indicadores que devem ser do interesse do Estado, né? Do Estado. E isso deveria servir de referências para a governação. Até que ponto isto pode prejudicar a governação? Não, ele prejudica porque o governo, por exemplo, se não aceitar os indicadores, se não aceitar essas percepções, porque são indicadores, podem não retratar a realidade, isso é certo, podem não retratar, dão pistas, porque são percepções, por exemplo, nosso comportamento depende da percepção que nós temos, certo ou errado, isso molda o nosso comportamento, molda os investimentos, molda as atitudes, os valores que nós vamos adotar. Então, se a percepção ela é negativa, não adianta o governo contrariar as percepções. Mesmo que não se retrate a realidade, ele tem que tomar medidas para mudar essa percepção. O economista António Batista diz ainda que Cabo Verde não tem aproveitado da melhor forma os indicadores e as pistas que eles deixam não têm sido aceitos pelo governo. Nós podemos ver que existe uma certa dificuldade, digamos assim, do governo aceitar. Eu acho que o governo aceitando ficaria mais fácil, porque legitimaria as decisões impopulares. Porque se o governo reconhecer, olha, o país vai mal, nós temos muita criminalidade, então ele vai propor políticas, mesmo que sejam impopulares, e a oposição não tem como fazer nada. Conversas no Platô, que esta segunda-feira deu o pontapé de saída, é uma edição mensal iniciativa da Presidência da República. Visa debater temas da atualidade e de interesse comum num diálogo descontraído, mas profundo, sobre questões que nos preocupam e que merecem ser partilhadas. Começou na praia, mas deverá chegar a São Vicente e outros pontos do país. A entrada é livre.